Você já imaginou cair todos os meses R$ 300 na sua conta sem você precisar trabalhar para isso? Pois é exatamente isso que esses quatro fundos imobiliários fazem todos os meses para mim. E o melhor, são fundos acessíveis para quem quer começar investindo pouco. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são esses fundos imobiliários e quanto eu tenho investido em cada um deles. E por que eles se tornaram peças importantes na minha carteira. Então já deixa o seu like, se inscreve aí no meu canal se você não é inscrito e fica comigo até o final do vídeo. O primeiro fundo imobiliário é o HGLG11. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele está cotado em 155,56 centavos. Tem um dividendo yield nos últimos 12 meses de 8,49%, um PVP 0,91, PVP abaixo de 1, então um fundo imobiliário barato, e tem uma liquidez de 14,39 milhões. Tem uma variação positiva nos últimos 12 meses. Eu tenho esse fundo imobiliário há muito tempo, é um fundo de logística e é o meu queridinho. Eu sempre acabo comprando mais e ele tá barato, tá? Ele tá com PVP abaixo, eu considero barato. Então ele tem uma rentabilidade muito boa nos últimos 10 anos. Nesse último mês ele não teve uma rentabilidade muito boa, mas nesse último ano teve uma rentabilidade de 5,72%. Então ele é um fundo de logística, é o público-alvo é geral. O segmento dele é logístico, industrial e de galpões. Tem um prazo de duração ali indeterminado, tem uma taxa de administração de 0,60%, tem uma grande quantidade de cotista, tem uma vacância baixa, e ele é fundo de tijolos, tá? Então é um fundo muito bom, é um fundo recomendado por diversos analistas e tem excelente índice, tá? Comparado a outros investimentos, ele tem uma boa rentabilidade. E como eu falei, é o meu queridinho, eu venho comprando aí o HGLG11 há bastante tempo. Ele tem um valor patrimonial muito grande, comparado ali, por exemplo, com BTLG11, comparado com XPLG11. Então ele tem um valor de patrimônio muito maior e está com PVP abaixo. O segundo fundo que eu tenho na minha carteira é o KCRE11, um fundo da Kinea. Está cotado nesse momento em 9,30 centavos. Dividendo nos últimos 12 meses, 12,47%, um PVP ali de 0,98, PVP abaixo de 1, então significa que ele está um pouco barato, não tão comparado ao HGLG11. Tem uma liquidez menor do que o HGLG11 e uma variação nos últimos 12 meses de 18,2%. É um fundo da Kinea, ele teve uma boa rentabilidade nos últimos 2 anos. Você vê que ele é um fundo imobiliário novo, ele não é tão antigo assim como o HGLG11 e ele é um fundo de papel, é um fundo da Kinea. A Kinea tem outros fundos imobiliários também, então o fundo de papel ele tem cotas emitidas, mais de 35 mil cotas emitidas aqui, e um valor patrimonial de 341,38 milhões. O último rendimento aqui, né, o último dividendo foi de 0,11%. Ele teve ali, nesse mês, ele chega a pagar em torno de 1,18% por mês. Pagou 11 centavos numa cota de 9, pouco, né? 9,30 centavos. Então, ele é um fundo bom. Eu gosto daqui dos fundos da Kinea e ele paga bons dividendos, né? Paga acima de 1% ali por mês. O terceiro fundo aí da minha carteira é XPMLE11, um fundo da XP. A XP tem outros fundos imobiliários também. Esse fundo XPML11 ele está cotado em 109,80 centavos. Tem um dividendo desses três que eu mostrei até então, o menor dividendo de yield dos últimos 12 meses. Ele é um fundo que está ali justo o preço, né? E tem uma liquidez ali maior do que o último que eu mostrei, o KCRE11, e um fundo e uma liquidez menor do que o HGLG11, uma valorização um pouco menor do que o KCRE11. Então, esse fundo imobiliário é um fundo muito bom, eu gosto dele. Os fundos da XP são bons fundos imobiliários. Você vê que ele é um fundo que tem 5 anos ali, mais de 5 anos de vida, e ele teve uma boa rentabilidade nos últimos 5 anos. Nos últimos 2 anos, ele tem uma rentabilidade abaixo do KCR11, né? Então, ele é um fundo de shopping, varejo de segmentos, é um tipo de fundo, fundos de tijolos,
e tem uma vacância maior do que o HGLG11. Então, pelo fato de ser fundos de shoppings, acaba tendo uma vacância ali maior, né? Isso aí depende, acaba sendo relativo. A taxa de administração é menor do que o HGLG11, é, e ele tem um valor patrimonial de 6,47 bilhões, um valor patrimonial menor também do que o HGLG11. Então, ele é um excelente fundo aqui. Ele vem pagando em torno de 92 centavos por mês, chegando a pagar em torno de 10,5% de dividendos nos últimos 12 meses. E o meu último fundo imobiliário da lista é um fundo que eu acabei adicionando recentemente. É um fundo que vem crescendo também, muito assim como as ações também da BTG. Ele é um fundo da BTG Pactual. Está cotado nesse momento a R$ 103,53. Desses três da lista aqui, né, dos quatro da lista, é o que menor paga dividendos. Está o preço justo ali, está um pouco acima, né, o valor está sendo cotado um pouco acima do valor patrimonial. E uma liquidez diária de 10,64 milhões e uma variação boa nos últimos 12 meses de 13,49%. Então, eu acabei adicionando recentemente esse fundo imobiliário à minha lista, um fundo que tem mais de 10 anos aqui, e uma rentabilidade ali parecida com a da KCRE 11. E um fundo que vem performando bem também na minha carteira. Ele é um segmento de logística, indústria e galpões, é um fundo de tijolos, tem uma vacância ali um pouco maior do que a HGLG11 e um patrimônio total de 5,46 bilhões. Comparado ali a HGLG11, você vê que a HGLG11 ele tem o maior patrimônio de todos os outros quatro dividendos, ou dividendos não, fundos imobiliários. E também um menor dividendos, né? Tem um maior valor patrimonial e recebendo menor dividendos nesse momento. Desses quatro aí na minha carteira, o que mais vem pagando dividendos é o KCR11, né? Vem pagando uma média boa de dividendos, mas o mais barato hoje da minha carteira é o HGLG11 e o que tem o maior valor patrimonial também é o HGLG11. Eu gosto bastante de investir no HGLG11, principalmente agora que ele está um pouco barato, estou comprando bastante. Então, esses são os meus quatro fundos imobiliários. Há 2 anos atrás, eu tinha um valor investido aproximadamente a R$ 45 mil. Eu acabei fazendo algumas vendas nesse período, acabei abaixando ali para em torno de R$ 28 mil em valor de patrimônio. Acabei vendendo meus fundos imobiliários por tentar diversificar um pouco mais minha carteira. E ao longo desse período aqui eu venho investindo um pouco mais em fundos imobiliários. Lógico que acabou caindo também um pouco os fundos imobiliários devido à alta da taxa da Selic, então existe uma correlação ali. Quanto maior a taxa da Selic, menor ali a valorização dos fundos imobiliários, né? Então, quanto menor a taxa Selic, acaba que a galera investindo mais em fundos imobiliários, eles tendem a se valorizar mais. Eu acabei vendendo um pouco, diversificando minha carteira, né? Mudando alguns fundos imobiliários que eu tinha e agora eu estou retornando a estar aportando com mais frequência dos meus fundos imobiliários. Da minha carteira, eu tenho aproximadamente 49, de todo o patrimônio investido, eu tenho 49,23% em ações e 18,97% em fundos imobiliários. Eu tenho em torno de R$ 43.850 investidos. Dos meus fundos imobiliários, a HGLG11 ele representa 68,09% da minha carteira, com quase R$ 30 mil investidos, e KCRE 11, 7.858,50% da minha carteira. E o XPML 11, R$ 5.929, 13,52% da minha carteira. E a BTG é uma fração bem pequena, não estou aportando mais na BTG devido à questão de valores, né? Eu acredito que esteja um pouquinho alto e nesse momento não está compensando. Acho que está sendo mais interessante aportar mais em HG LG11. E entrando agora na parte mais interessante dos fundos imobiliários, que são os dividendos, né, os proventos. Eu recebi no ano de 2023 1.515,99 em dividendos. No ano de 2024, praticamente mais que o dobro, R$ 3.615,73. E no ano de 2025, R$ 3.536,08. E esse ano, até o presente momento, eu recebi R$ 1.520,38.
Essa diminuição foi devido à venda de alguns fundos imobiliários e, consequentemente, como agora eu estou comprando mais, a tendência é que eu receba mais dividendos desses fundos imobiliários. Quando você clica aqui e acaba vendo a média, né, dos dividendos em fundos imobiliários, eu já estou com uma média aqui de R$ 303,75 em fundos imobiliários, maior do que a média do ano de 2025. Então significa que, até porque eu vou estar investindo mais em fundos imobiliários, isso significa que eu vou estar recebendo mais dividendos, mais proventos do que no ano de 2025 e no ano de 2024. Então, no ano de 2026, a tendência é que eu ultrapasse ali os R$ 3.536, que foi comparado ao ano de 2025. Então, os fundos imobiliários, eles vêm pagando bons dividendos para mim. Eu tenho uma média ali de R$ 300, a tendência é que eu consiga aumentar. A minha meta até o final do ano, eu estar recebendo em torno de R$ 500 por mês em dividendos, só de fundos imobiliários. Eu tenho que manter ali uma base ali de dividendos mensal para que eu possa também estar aportando mensalmente um valor significativo. Então, essa é a minha carteira para vocês, que eu queria mostrar, minha carteira de fundos imobiliários, e mostrar que de fato você manter a consistência ali, você está investindo todos os meses, isso vai te trazer um retorno, você reinvestir esses dividendos. Eu gosto de aconselhar, né, quem me pergunta, pô, não, por onde eu começo quando eu investo? Cara, comece por fundos imobiliários, foi por onde eu comecei também, onde eu aportei mais por mais vezes. E é bacana quando você acaba recebendo os dividendos mensalmente, você pode estar vendo ali caindo na sua conta de fato e você reinvestindo. Então isso foi o que me motivou e acaba você ficando um pouco viciado, você acaba se viciando em ganhar dinheiro, se viciando em ver todos os meses seu dinheiro caindo. Você só quer aportar mais e ver aquela bola de neve aumentando. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no meu canal.